No primeiro dia da semana, pela manhã, ainda sendo escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada. Ela saiu e foi encontrar-se com Simão Pedro e João, e disse a eles assustada: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocaram. Pedro e João saíram e foram lá ver o que estava acontecendo. E chegando lá, só viram as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Eles não tinham compreendido o que estavam acontecendo, apesar de ter Jesus contado que ele ressuscitaria no terceiro dia. No livro de João, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Maria Madalena procurava por um Jesus morto. Ela queria saber aonde estava o corpo dele. E quando ela viu Jesus, ela não reconheceu. Imagino eu que a dor dela estava tão grande, os olhos dela cheios de lágrimas, a cabeça dela um turbilhão de pensamentos, preocupada, aonde estava o corpo de Jesus, que ela não conseguiu reconhecer. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Quantas vezes, meus irmãos, a nossa cabeça está tão cheia, os nossos olhos tão cansados, a nossa mente tão desgastada que a gente não consegue entender a voz de Deus, não reconhece a voz de Deus falando conosco. Meus irmãos, isso acontece muitas vezes com você. Às vezes o desespero, a aflição toma conta de você e você não percebe que Jesus está vivo, bem pertinho de você, preocupado com as suas lágrimas. Jesus fala para ela, ainda no livro de João, no capítulo 20, no versículo 13, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, olhou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus falando com ela. Jesus tem falado com você de várias maneiras e muitos de vocês não têm reconhecido a voz de Jesus. E você até me pergunta: missionária, como eu sei que é a voz de Jesus falando comigo? Como eu sei se é Ele realmente que está falando comigo? Porque eu tenho ouvido muitas vozes, eu tenho ouvido muitos conselhos, eu tenho ouvido muitas pessoas falando o que eu devo fazer, só que eu não sei se é a voz de Jesus. E como saber se é a voz de Deus falando com você? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz que Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, os cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Por quê? É que atualmente observamos mais informações em um mês do que os nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado sem ouvir a voz de Deus? Olha o que Deus disse para Elias:
O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio como um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Deus não compete com a confusão. E é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. A Maria, ela não conseguiu ouvir a voz de Jesus e compreender que era Jesus, porque dentro dela estava um turbilhão de sentimentos. Quando ela se acalmou, e a minha Bíblia fala que quando Jesus chamou Maria, tem um ponto de interrogação, ou seja, Jesus precisou falar mais forte com ela: Maria! Então ela olhou para Jesus e reconheceu que era Jesus falando com ela. Hoje Jesus está te chamando pelo seu nome, ele está te sacudindo e falando: ei, escuta o que eu tenho para falar para você. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Meu irmão, Jesus começa dizendo para você neste dia: não se turbe o vosso coração. Se você continuar assim, agitado, confuso, você não vai reconhecer a minha voz. E depois ele fala para você: se acalma. Se acalma, porque eu estou preparando lugar para você, para sua família, para todos aqueles que têm me buscado. E eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar junto comigo. Meus irmãos, que nesse dia você se despeça, mande embora esse velho homem, esse homem ruim que existe dentro de você, essa vontade que você tem que desagrada a Deus, que você hoje tire ela, esse desespero, essa ansiedade, essa agonia, essa tristeza, esse espírito de inferioridade que venha cair por terra hoje. E que você venha ouvir a voz de Deus todos os dias quando Ele falar com você. Jesus está voltando. Prepara o seu coração, prepara a sua casa, prepara a sua mente. Amém. Se cuide. Jesus está preparando moradas para os filhos, para todo aquele que crê nele, que confessa ele como seu Senhor, como seu Salvador. Hoje comemoramos a Páscoa. A Páscoa significa Cristo ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus, ele reina. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele reina. Jesus está vivo. Ensina os teus filhos, ensina o seu marido, ensina a sua esposa nos caminhos que se deve andar. A sua família é bênção do Senhor. Diga para eles como andar. Diga para eles como Jesus quer que eles andem. Ensine. Porque todos nós um dia seremos cobrados pelas nossas obras.
que deveríamos ter feito e não fizemos por medo, por preocupação, por angústia. Se você quer ouvir a voz de Deus todos os dias, pare de andar desesperado. Pare de andar com os olhos cheios de lágrimas, senão você não vai conseguir enxergar. Porque quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, a gente não consegue olhar para cima, a gente só olha para baixo. Quando a gente está triste, a gente não consegue olhar para o alto, a gente só olha para baixo. Ei, limpe os seus olhos hoje, passe a mão nas suas vistas e diga: agora eu vou olhar para o alto, porque eu sei que de lá vai vir o meu socorro. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabe, Pai, eu tenho muitas coisas para mudar. Tira, Pai, a ansiedade do nosso coração. Tira, Senhor, essa vontade que a gente tem todas as vezes quando surge um problema de desistir, de largar o barco, de sair do barco. Oh, meu Deus, não deixa não essa pessoa desistir não. Não deixa essa pessoa, Pai, agora no finalzinho dos tempos, perder a fé, não. Mas que a fé dela hoje venha a ser renovada. Que o amor dela hoje, nesse dia, venha a ser dobrado. Que ela venha ter amor a ela e ao próximo. O Senhor diz claramente: amai o próximo como a ti mesmo. Quando a gente não se ama, a gente não consegue nem amar o próximo. Ou seja, temos que nos valorizar também. Valorizar a nossa vida. Valorizar o Senhor em nós. Senhor Jesus, hoje é o dia que comemoramos a tua ressurreição. Hoje é o dia da morte para a vida. Da tristeza para a alegria. Do luto para a vida. E tudo aquilo que estava morto na vida dessa pessoa, eu determino que venha ressuscitar para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia grandiosamente. E se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, compartilha para os seus filhos, compartilha para todas as suas amigas, para os seus amigos, para que a palavra de Deus venha a ser alcançada na vida deles também. Amém? E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, Pastor Felipe, Mensagens de Deus, se inscreva, tá bom? Deixe o seu amém, deixe o seu glória a Deus. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.